Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Integra QMcast. Eu sou Edson Lara, diretor executivo da Multiquímica e membro do Integra Governança de Químicos e Materiais. O Integra QMcast é o podcast oficial do Integra Governança de Químicos e Materiais de Londrina. Nossa missão é promover a integração e fomentar negócios e inovações que gerem valor para todos os agentes do ecossistema do setor de químicos e materiais. O setor químico e de materiais é extremamente importante para a economia da região metropolitana de Londrina. Ele é um dos 5 setores estratégicos para a inovação na região, que inclui cidades como Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Rolândia e Sertanópolis. Esse setor está presente em praticamente tudo que é produzido e consumido no Brasil, abrangendo áreas como energia, medicamentos, cosméticos, saneantes, tintas, alimentos, construção civil e diversas outras indústrias. Na região metropolitana de Londrina, existem 527 empresas atuando neste setor. De acordo com os dados de 2022 da RAIS, estas empresas empregam cerca de 8 mil colaboradores diretamente e geram um valor adicional fiscal anual de 1,3 bilhões. Hoje, neste episódio do Integra QMcast, temos o prazer de receber Cláudia Romariz, que é diretora do CRCom e especialista em gestão da comunicação corporativa. Jair Laperurta Neto, gerente da qualidade da Hidronorte. E Luciano Moreira dos Santos, gerente corporativo de back-office da Hidronorte. Sejam muito bem-vindos, Cláudia, Jair e Luciano. É um prazer tê-los conosco. Obrigada. Prazer estar aqui acompanhando esse podcast e com certeza vai trazer muita inspiração para quem estiver nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite, será um prazer poder compartilhar com vocês aqui. Muito obrigado, o convite é bacana quando a gente vê empresas do setor, ter um momento para poder bater um papo sobre exatamente aquilo que no dia a dia a gente vivencia e fala, num assunto tão importante hoje que é o ESG. Muito obrigado. Legal. O tema deste episódio é sobre comunicação eficaz em ESG. Fortaleça sua marca. Cabe uma explicação aos nossos ouvintes que ainda não estão muito familiarizados com o tema ESG. O que significa o ESG? O ESG é uma sigla em inglês que é Environmental, Social and Governance, que traduzido ao português temos ambiental, social e governança. De modo geral, o ESG mostra o quanto um negócio está buscando maneiras de minimizar seus impactos no meio ambiente, de construir um mundo mais justo e responsável e de manter os melhores processos de administração. O termo ESG surgiu pela primeira vez em um relatório de 2004 na Organização das Nações Unidas, a ONU, chamado Who Cares Wins? Ganha quem se importa. Muito tem se discutido sobre ESG e os critérios utilizados para avaliar as operações de uma empresa em aspectos não financeiros que exercem um impacto significativo no sucesso e na sustentabilidade a longo prazo. Hoje, vamos explorar a importância de comunicar essas ações de forma eficaz, tanto para o público interno quanto para o externo. E como essa comunicação pode fortalecer a marca de uma empresa. E eu gostaria aqui de abrir dirigindo a pergunta ao Jair, para que ele possa citar exemplos específicos de práticas ambientais e sociais que estão sendo implementadas na empresa que ele representa, a Hidronorte. Muito bem, vamos lá. Bom, a Hidronorte, ela tá aí 43 anos 43. No mercado. E desde a fundação, a gente tem elementos aí que o fundador, o Sr. Amado Góes, se preocupa com a questão social, com a questão ambiental. A gente tem lá dentro do histórico, ainda mantém resquícios dentro da própria empresa,
da creche, né, que foi mantida pela Hidronorte durante aí mais de 15 anos, né? 17 anos. 17 anos que ficou operando. Chegou a atender muito mais de 600 crianças, atendia filhos de funcionário, a região toda ali, né, do entorno da empresa. Durante esse período, a Educação Infantil Rei Davi, né? Centro de Educação Infantil Rei Davi. Então foi um projeto aí mantido durante 15 anos, totalmente bancado pela Hidronorte. Quer dizer, atendia realmente a comunidade, né, mais necessitada ali do entorno, atendia os filhos, né, de alguns colaboradores que já iam trabalhar e acabavam ficando por lá. Hoje a Hidronorte ela já está há mais de 5 anos, né, certificada, né, nos últimos 5 anos como GPTW, né, um excelente lugar para se trabalhar. Isso é reflexo, né, vamos dizer, da gestão recente da empresa, né, sobre a alcunha aí do Matheus, né, que é a segunda geração da família. Então a gente tem esse retrospecto positivo aí junto aos colaboradores. No ano passado a gente teve uma ação que repercutiu, né, nacionalmente, que foi o nosso Prêmio UAU. Então, exatamente. O Prêmio UAU, a gente pode, se a gente falar simplesmente que é uma distribuição de resultados, a gente vai estar sendo muito simplista, porque não é simplesmente isso. A gente costuma ver, né, distribuição de resultado nas empresas, pegando lá um percentual, fazendo uma fatia ali do salário, enfim, algumas práticas que as empresas hoje, né, a grande parte já adota, né? Mas dentro da Hidronorte foi muito diferente, porque ele pegou literalmente o estipulado acima de um determinado número acima de EBITDA, e aquele número, metade daquilo lá foi dividido igualmente por todos os colaboradores. Ou seja, atingiu a meta, superou, aquilo que superar será dividido igualmente pelos colaboradores, né? Uma fatia daquilo, 50% daquilo. Além do bônus, né? Claro, claro. Além de práticas de divisão de sobras ali de resultado comumente visto no mercado. E essa foi uma matéria que repercutiu nacionalmente, em empresas, teve documentários, enfim. É algo que realmente difícil de enxergar, né? Difícil de ver. Uma ação literalmente social, né? Quem abre mão aí de parte dos lucros, literalmente dos lucros, para poder dividir aí com os colaboradores. Foi algo que realmente chamou muita atenção. E a gente tem um programa dentro da Hidronorte que chama o De Mãos Dadas, né? Até a Cláudia participa, né, ativamente, vamos dizer assim, né, parceira nossa lá. E esse De Mãos Dadas surgiu, vamos dizer assim, por meio de uma campanha que foi feita, né, de uma ação específica, e acabou se tornando um grande guarda-chuva de diversas ações dentro da Hidronorte, com parcerias. Então, a Hidronorte é uma indústria de tintas, né? Então a gente forma pintores, a gente comercializa as tintas, a gente fornece produtos que vêm trazer acabamento, proteção para superfícies, para as paredes, para chão, para piso. E nessa pegada, a Hidronorte pensou, por que não nos associarmos, parcerias, para poder levar isso aonde é necessário. Então, lá em Cambé, a gente tem o Clube das Mães Unidas, que é uma entidade, mães, né, que se associaram para buscar um futuro melhor, né, por meio do associativismo, que a gente vê muito no Paraná, né? E a Hidronorte entrou em parceria com esse clube, e em parceria com o Shopping Boulevard, a gente conseguiu desenvolver algumas ações, né, de formação dessas mães, no que tange a questão da prática da pintura, né, o exercício da profissão de pintar. Então, teve treinamentos, foram dentro, né, da Hidronorte, nas dependências da Hidronorte. A Hidronorte fornece as tintas quando tem os eventos para poder executar, né, tudo isso. E lógico que tem parceiros, porque existem custos periféricos, né, então a gente sempre tem uma parceria que acaba contribuindo. Parceria com o Shopping Boulevard, né, a gente pintou lá a própria creche, né, do Clube das Mães Unidas, teve capacitação que hoje já não é só mais mulheres, né, a gente tem mães e pais, né, lá dentro. E fizemos em parceria com o time da Hidronorte, né? A gente tem diversos profissionais que dão aulas, né? Dão um curso sobre como pintar, sobre como desenvolver, né, essa prática, até atuando no dia a dia, comercializando os nossos produtos, né? E eles vieram, fizeram as capacitações, atuaram na linha de frente, né? Colocando literalmente a mão ali na massa, a mão na tinta, para poder pintar, para poder entregar aí um espaço mais interessante para as crianças. Então, ações como essa, né, como foi feito no Shopping Boulevard, onde as Mães Unidas foram dentro do shopping, junto com a parceria com, né, um time de pintores, e pintaram as paredes do próprio shopping, né, com as tintas da Hidronorte.
né? Só que, lógico, o fundamento, né, disso, aquilo que está por trás, é realmente a capacitação dessas pessoas, né, que vão aí buscar uma nova, né, colocação no mercado de trabalho por meio dessa capacitação. Recentemente a gente teve a luta contra o câncer, né, Luciano? Exato. Que foi uma luta aí que a gente teve 2 profissionais aí do MMA do cenário nacional, e a Hidronorte, além de patrocinar, né, o evento, também fez uma ação de pintura lá na ONG Viver, que foi, né, a grande beneficiária aí, no caso dessa ação específica. Atualmente nós estamos com uma ação junto com o HU, né, o nosso hospital universitário, junto com uma profissional, né, que nas redes sociais pode procurar por Arte na Parede, que é a Poli. Então ela tem pintado no tempo livre dela, ela dá um pulinho no HU e faz a pintura de algum espaço interno, né, nas paredes lá dentro do HU. Vai tentar trazer um pouco mais de alento para as pessoas que estão lá passando um momento, né, complicado de saúde, que a gente sabe que é tão delicado, né? E a Hidronorte tem fornecido aí esses materiais, tem investido nessa parceria para trazer tudo isso. Mas eu acho que talvez o mais relevante, né, que a gente sentiu dentro da Hidronorte nos últimos tempos foi a ajuda que a gente conseguiu estender a mão aos nossos amigos do Rio Grande do Sul, né? Depois das tragédias, né, vamos pensar assim, que ocorreram lá por conta das chuvas e todos os alagamentos. A Hidronorte, ela foi ponto de coleta, né, óbvio, de materiais, comida. Foram 8 caminhões. A gente teve lá quase 10 carretas, né, cheias. E não só a Hidronorte. Aí, nesse caso, nós acionamos nossa rede de parceiros, diversos clientes, né, nossos do Rio Grande do Sul, né, fizeram a recepção desse material e fizeram a distribuição junto em parceria com os municípios para chegar realmente ajuda para quem precisava. Né, foi uma ação que mobilizou praticamente todos os colaboradores, né, a gente ajudou, seja carregando caminhão, seja doando, seja indo buscar. E nós iniciamos, a ideia era mandar uma carreta de água, né? Exatamente. Uma carreta de água. Isso funcionou. Funcionou. Um movimento entre colaboradores, né? Alguém falou, olha, consegui uma água aqui barata. Vamos mandar? Quer mandar 2 pallets? Aí eu compro um pallet, a gente vai dividir um pallet. Isso virou 8 caminhões. E realmente ponto de coleta, a comunidade ajudando bastante. Né? Foi algo bem positivo. Dentro a gente venceu na pele e foi algo que realmente comoveu, né? Bastante. Dentro, assim, teve uma comoção bastante grande. A gente vê aquelas cenas, né, muitas vezes de ação, né? Quando tem aquelas pessoas, tem uma carreta aqui, aquela fila de pessoas, um passando para o outro. Cara, dentro da Hidronorte estava desse jeito. A gente tinha uma sala onde a gente guardava o material todo lá, que ia recebendo as doações. A hora que encostava a carreta, formava aquela fila de colaboradores, colocando produtos, né, dentro, pronto para enviar. Foi algo realmente que chamou muita atenção. Muito gratificante, realmente. E sem falar que... Impagável, literalmente. E depois, né, quando o Estado começou, né, as águas baixaram, e aí ainda estamos, né, no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. E eu digo estamos porque a Hidronorte também está com o pé lá. A gente já fez algumas doações, né, em parceria aí com a MBPM, que é o Movimento Brasil por um Pintor Melhor, onde a Hidronorte tem doado tintas para repintura de escolas. Então, né, com essas chuvas a gente sabe, né, todos os prédios ficaram em estado aí bastante complicado, comprometidos. Então a gente tem conseguido atuar aí, mandando tintas, em parceria com esses pintores que estão lá, para poder tentar reconstruir o Rio Grande do Sul o mais rápido possível e dar alegria para aquele povo, né, que o sofrimento realmente foi bastante grande. Que legal, belíssimas ações, e eu me lembro que quando nós tivemos o ápice desse problema, nós também lá na Multiquímica fizemos um mutirão lá e tivemos também colaboradores ajudando a comprar água. Nós mandamos muito produto concentrado para que pudesse ser diluído e fabricado lá, até porque limitação de transporte era um problema, né? Nós mandamos produtos concentrados que dá para fazer mais de 25 mil litros de produto de limpeza, sem dizer de álcool em gel, entre outros produtos também. Eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, se uniu, né? E aí, Cláudia, nesse toar da conversa, que o Jair fez uma bela explicação de várias ações aí que são exemplos para outras empresas, de que forma a gente pode pensar em comunicar essas práticas para que se diferencie quem faz a ESG na prática para o mercado? Como que a gente pode levar isso para o mercado, sendo essa a sua grande área de atuação? Olha só, comunicação hoje, ela é bem diferente do que era algumas décadas aí atrás, né? Então, o Jair deu exemplos reais de como uma empresa realmente se envolve com práticas de ESG.
porque não é cosmético. Não adianta a gente achar que nós vamos fazer comunicação de ESG ou de sustentabilidade se a empresa realmente não for assim. Se a alta liderança não realmente se envolver e os funcionários saberem que aquilo é uma coisa legítima. Então eu até trouxe assim, para falar de comunicação, eu trouxe antes para elucidar esse cenário, alguns dados de uma pesquisa recente da Top Discs, que fala sobre marcas e valores. Olha só, 65% dos millennials disseram ter boicotado uma marca por discordar de uma posição social. 83% dos millennials querem marcas alinhadas aos seus valores. 75% esperam que o seu empregador tome uma posição sobre questões importantes que afetam o país, como essa que você acabou de relatar. 66% dos consumidores dizem que é importante ter posicionamentos públicos sobre questões sociais e políticas. 68% dos funcionários consideram sair do seu trabalho para uma organização com postura mais forte em questões sociais e culturais, e 60% dos funcionários aprovam líderes empresariais que tomam uma posição sobre assuntos sociais e políticos. Então a gente vê para onde caminham as organizações. Então as empresas hoje precisam pensar de outra forma. A sustentabilidade não é moda, não é onda mais, né? Então ela deixou de ser um diferencial competitivo para assumir uma posição de competitividade mesmo, né? Então assim, é uma condição para você competir no mercado, não é mais um diferencial para você ser, né? Isso muda tudo. Então aqui a gente está falando de LSO, ou seja, de licença social para operar, porque não é mais aquela licença legal, formal, que os mercados precisam ter para poder operar os seus negócios. Nós estamos falando de uma licença que a sociedade vai dar para essas empresas para que elas realmente operem. Então, elas é muito além da questão financeira, né? Então, assim, quando a gente fala de comunicação, as empresas precisam ter noção do que a sociedade espera em termos de transformação. As empresas hoje elas não pensam mais para dentro como era antes. Não é só o seu reduto, a sua estratégia corporativa, financeira, administrativa, não, ela tem que pensar como ela pode ajudar a transformar a sociedade. E esses são alguns exemplos que vocês trouxeram que transformam a vida das pessoas. Mães Unidas, por exemplo, você ensina aquelas mães, você empodera aquelas mães que vão ser exemplos para os seus filhos, para os seus bairros, elas vão conseguir transformar suas casas, vão deixar a vida melhor, elas vão ter autoestima, e isso é progressivo. Então é uma ação que a empresa está se doando, né, que os funcionários veem que aquilo é legítimo, então você consegue fazer uma comunicação legítima disso. Então é preciso, antes de comunicar hoje, é importante você entender o propósito da organização e fazer com que os seus colaboradores entendam que esse propósito existe através dos seus exemplos, através dos seus gestos, suas ações, dos seus projetos. Então a alta liderança hoje ela tem um papel extremamente relevante, porque você tem que começar a comunicação de ESG e qualquer outra comunicação de dentro para fora. Então as pessoas que trabalham com você, seus fornecedores, seus parceiros, eles precisam entender que isso é real, que isso está dentro do propósito da sua organização, que isso é um valor para você. E a partir disso, isso cresce e se torna legítimo. E aí a comunicação vai fazer sentido para a sociedade. Porque as pessoas olham para a comunicação. Hoje a coisa mais difícil do mundo é você chamar a atenção das pessoas, não é mesmo? Ela prestar atenção naquilo que você está comunicando, falando, ouvindo. Por que ela vai parar para ouvir? Ou ver, enfim. Se aquilo tiver um significado para ela. E tem um significado quando você transforma a vida das pessoas. Quando você faz um relato que realmente aquilo que você fez foi genuíno e que você alcançou pessoas e modificou uma sociedade, as pessoas vão olhar para a sua marca e vão querer interagir com aquilo que você comunica. E isso vai trazer reflexo direto no negócio, na reputação da marca. Porque a reputação hoje é um ativo extremamente relevante, né, para o negócio em si. Se você não tiver uma boa reputação, é por que existe o ESG, né? Exatamente por isso, porque se você não tiver um problema ambiental, um problema social, você vai ter uma crise tão absurda que nenhum parceiro comercial ou financeiro, etc., vai querer estar junto com a sua marca. Né? Então, os indicadores de ESG, eles surgiram justamente para irem além do financeiro e fazer as empresas realmente se comprometerem em fazer o diferencial. Isso é tão latente, né? Porque durante todo esse processo aí de envio de materiais para o Rio Grande do Sul, nós tivemos, o próprio Matheus, né, fez uma grande divulgação nas redes sociais e é alguém que tem um alcance interessante, né, nas redes. E na época a Hidronorte não fez propaganda em cima disso, né? Mas nós divulgamos a Hidronorte como ponto de coleta e tudo mais.
E nós fomos abordados por diversos fornecedores e outros clientes, né, com a intenção de ajudar. Posso mandar por meio de vocês, né? Vocês estão mandando, vocês estão transportando. Então, de fato, conecta com isso que você está falando, né, Cláudio? O seu mercado, né? Os seus fornecedores, os seus clientes, reconhecendo em você aquilo que é de fato genuíno, né? E foi isso que a gente vivenciou lá. E o que você falou, Cláudio, quando a alta liderança está envolvida, né? Quando isso já vem da alta liderança, faz toda a diferença, né? Por que eu tenho ESG? Eu tenho porque eu quero ter um relatório ou porque eu faço ESG? Independente de ter um relatório ou não, independente se em 2004 surgiu o termo lá numa reunião da ONU, né? E é isso que o Jair falou, né? A gente tem 43 anos de história, bem antes de 2004, desde 1981, fazendo ESG, né? Então acho que isso é o que é o segredo, né? A gente faz porque a gente está no nosso DNA fazer. Até porque o relatório não vai te trazer a licença social para operar. Não adianta, não é um relatório que você só vai encaminhar. Realmente as pessoas precisam validar a sua marca e acreditar que a sua marca faz o que ela fala que faz. Né? Exato. Que legal, Luciano. E nesse sentido que você começou a abordar aí, você consegue nos descrever algumas práticas de governanças que são adotadas pela gestão da Hidronorte e quais são os métodos de comunicação dessas práticas para os stakeholders internos e externos? Como que vocês têm abordado isso lá? Consigo sim falar de algumas práticas, né? Eu acho que primeiro plano aí, quando a gente fala de governança, é a empresa ter a sua responsabilidade social e fiscal firmada. Eu estou dizendo isso porque somos uma empresa 100% formal, né? Uma empresa atenta ao cumprimento das legislações que norteiam o seu segmento. Então, cumprindo as obrigações sociais, obrigações com os colaboradores, pagando seus impostos em dias, contribuindo, né, com o governo, que isso depois volta para a sociedade. Esse acho que é o pano de fundo, né? E aí depois a gente parte para as nossas práticas, né? Hoje a Hidronorte, ela é, junto com a Abrafat, que é a nossa Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas, participa do PSQ, que é o Programa Setorial de Qualidade, ok? Participa do PSS, Programa Setorial de Sustentabilidade, do qual hoje de manhã o Jair já participou a manhã inteira de um fórum, né, Jair? Onde se discute a sustentabilidade no setor de tintas. Né? Nós temos diversos programas também internos, né? Nós temos uma política de governança, né, que norteia as diretrizes da alta administração. Então, a gente já começa da alta administração com uma política de como ela deve trabalhar, de como ela deve agir. Nós temos código de conduta, temos um comitê de ética, nós temos um canal de denúncias, né? Nós temos as nossas políticas de cargos e salários, certificações, né? Falo de duas aqui, pelo menos, ISO 9001 e ISO 14001, né? Que é o sistema de gestão integrado e o sistema de gestão ambiental. Nós temos auditoria de balanços, né? Não somos obrigados a ter balanço auditado, mas fazemos questão de ter nosso balanço auditado. Estamos em conformidade com a LGPD. Todos os nossos processos que têm tratamento de dados pessoais, eles são mapeados e tem uma análise crítica feita por uma empresa especializada, né? E são tratados também, né? Essa criticidade, depois ela volta para a empresa, ela é tratada. Na área de tecnologia da informação, propriamente a gente falando mais de segurança de informação, a gente fez um grande investimento esse ano, né, no começo desse ano, isso para trazer toda a segurança. A gente tem hoje um dos melhores equipamentos do mundo, né, que trabalham na proteção de entrada e saída de dados. A gente tem proteção a nível de usuário, né, todos os nossos sistemas hoje, todos os softwares, eles são inventariados e monitorados, né, não só o seu uso, mas também a sua vulnerabilidade. E temos um profissional dedicado à segurança da informação. Então essas são algumas das práticas de governança que a Hidronorte adota. Tem mais alguma, Jair? Você elencou bem aí. Muito importante, muito importante. Compliance, ética, porque é isso que vai fundamentar a reputação da empresa. E porque, veja bem, tem uma coisa, a gente até aprendeu esse termo, conversando com a pessoa de um banco, né, que um banco que tem um braço de ESG, a adicionalidade. Né? Então, o que vocês fazem além da legislação? E é isso que a gente busca.
fazer além da legislação, não só que a legislação exige, né? Falando de normas ISO, né? As normas ISO preconiza que a gente tenha determinadas ações, temos que ter determinados elementos lá e sofremos auditoria anual, né? Para auditar o nosso sistema de gestão. Mas buscar o além o que é o complicado, né? Porque tem coisas que você deve fazer, tem coisas que você pode fazer, mas você vai ser auditado ali, no básico, né? E essas ações que a gente tem além é aquilo que a gente tem enxergado dentro da Hidronorte. Não, então, tanto as ações sociais quanto as ambientais, né? É o que vem chamando a atenção realmente, que faz brilhar o olho do colaborador ali no dia a dia. Então, nesse cenário, você pode realmente empoderar as pessoas que trabalham com você a serem voluntárias, mas criarem, sugerirem coisas que realmente possam nascer deles para fora. Então, a administração de uma empresa dando esse aval e deixando com que os colaboradores possam construir isso, construir projetos, isso se torna muito legítimo, porque daí não é a empresa falando dela, né? Você dá a voz para colaboradores falarem. Isso é muito relevante, porque se as empresas utilizam hoje muitos canais próprios, os meios digitais, para poder contar sobre as práticas delas de ESG, sustentabilidade, sociais, enfim, de responsabilidade, e compartilhar isso com a opinião pública. Então, quando você coloca lá no LinkedIn o seu funcionário falando sobre aquele projeto, como aquelas pessoas conseguiram transformar a vida de outras pessoas, você mostra que a empresa dá espaço para nascer projetos que realmente fazem a diferença. E os funcionários, ou os colaboradores, eles querem isso. Eu acabei de ler alguns dados aqui, né? Eles querem ter um ambiente onde para eles é significativo trabalhar. Não é mais como antigamente, que você ficava aí 40 anos dentro de uma empresa, se aposentava, levantava às 8 e ia embora às 6, não. Eles podem trabalhar até em outros horários, espontaneamente, de forma voluntária. Então, dependendo do core da sua empresa, você pode realizar vários projetos em consonância com o propósito daquela organização. Se é uma organização financeira, por que não você fazer um projeto para educar jovens de baixa renda a trabalhar as finanças para que no futuro eles consigam empreender com mais segurança? Então, assim, dentro do core business de cada empresa, existem milhões de projetos, de ideias que podem ser executados legitimamente. Então, eu não estou só fazendo filantropia, eu estou realmente ajudando pessoas, sociedade, a se transformarem, aquela realidade mudar. E é isso que as pessoas querem ver das empresas, porque não somos mais organismos fechados na administração em si própria, nós somos organismos de transformação social e a empresa precisa agir dessa forma. Então, comunicar é só uma decorrência disso, né? Precisa existir. E nós temos agora a nossa fábrica de aprendizagem também, né, Jair? Olha que legal, como é isso. Um programa capitaneado pelo nosso Recursos Humanos. Esse ano tem trazido inovações lá dentro. Tá trazendo. Você me perguntou também, né, o que a gente tem feito em parte de comunicação, né? E aqui eu, né, tirar o chapéu para o nosso RH, né, que tem trabalhado muito fortemente nessa parte da comunicação interna, né, sempre trazendo a questão de uma comunicação transparente com todos os seus stakeholders, né. E então o RH ele trabalha em diversas frentes, né. Então a gente tem hoje a questão da educação, capacitação, fábrica de aprendizagem, treinamentos, vários diversos temas, né, que hoje estão em alta, né, no próprio programa Mais Mulheres, igualdade salarial, tudo isso o RH ele trabalha muito ativamente. Nós temos o nosso programa de onboard, então hoje quando o colaborador entra na Hidronorte, ele já entra falando, conhecendo a empresa e falando de governança, falando de saúde, segurança, falando do código de conduta, né? Já é apresentado o nosso compliance, né? O que é esperado dele enquanto ali colaborador, né? A gente preza muito pela comunicação muito contínua e clara, tendo os nossos líderes como os nossos embaixadores da comunicação, né? Então, saímos de uma reunião gerencial, uma apresentação de resultados. Galera, vamos para a sua turma agora, vamos levar esses números para frente, pulverizar. A cada 3 meses nós temos as nossas reuniões trimestrais, que ela é capitaneada pelo nosso CEO, são divulgados os resultados trimestrais da empresa, né? Ali a gente fala dos nossos outros trabalhos, as nossas outras frentes, né? O CEO faz questão de estar à frente
dessa reunião. E é algo até engraçado, porque quando a gente tem colaboradores vindo do mercado, né, então recém-contratados, e que passam, né, por uma ou duas reuniões trimestrais ali, sempre vem um comentário: nossa, que interessante, o CEO compartilhando os números da empresa. São todos os números? Não são todos os números, mas são números importantes para o nosso dia a dia, que geralmente fica restrito à controladoria, fica restrito lá na contabilidade. Né? E quem que participa desse... Todos os colaboradores? Todos os colaboradores. Interessante. Todos que estão no nosso auditório, né? E todos que estão lá, presencial, é transmitido online. Olha que interessante, você comunica para o colaborador que ele faz parte. É essa comunicação que ele está dando. Ele não está informando o número, depois, você faz parte, você pertence. Isso tem um poder enorme. E o principal é depois, né, Jair? A gente vai pro happy hour depois. Se o resultado for bom, se não for bom, a gente vai também. Se não for, dobra a meta. Se não for, dobra a meta. Então, assim, então toda essa estratégia de comunicação, né, comunicação interna, que o nosso time de RH cuida, ela está muito ligada com os nossos valores, com a nossa missão, com o nosso propósito. Tá? Então, hoje a gente tem dentro ali da nossa cultura, né, Jair? A gente tem, então, assim, é um ciclo, né? Então, se a gente vai estar falando de governança, a gente vai estar falando de valores, a gente vai estar falando das nossas crenças, da nossa missão, do nosso propósito, né? É por isso que nós somos de mãos dadas. Né? O programa de mãos dadas, mas o nosso propósito, né, da Hidronorte é promover vida onde a gente estiver. Então, independente, né, da onde a gente esteja participando, atuando, vendendo, comprando, produzindo, enfim, né, toda a parte logística, é promover vida. Então, e a gente carrega isso muito forte lá dentro. E cremos que verdade conecta pessoas e negócios. Né? Então, são alguns dos pilares, né, que suportam aí o RH na condução e nessa bela condução da divulgação da nossa estratégia, dos nossos resultados, da nossa governança, das nossas preocupações, das nossas conquistas com os nossos colaboradores. Que legal. E o objetivo do nosso podcast, além da geração de grande conteúdo de qualidade, como a gente está vendo aqui, com dois profissionais que estão totalmente integrados com o ESG lá na Hidronorte, como também temos o profissional de comunicação, além de o conteúdo que nós estamos discutindo aqui, riquíssimo conteúdo, diga-se por sinal, instigar outros profissionais, instigar outras empresas a seguir pelo mesmo caminho, a que possa, ao ter acesso a esse material, despertar aquela curiosidade e falar assim: oxe, eu posso colocar isso dentro da minha empresa. E não precisa ser uma grande empresa como a Hidronorte, que já está bem organizada. O primeiro passo. Aí eu gostaria de dirigir para a Cláudia. Cláudia, na estratégia de comunicação, aquele empresário que ele ainda se entende ser pequeno, como que você recomendaria a ele começar a olhar para o tema ESG, tendo em vista que você trouxe para nós um conteúdo importantíssimo de uma pesquisa, onde o novo consumidor, que além de consumidor é o novo colaborador, é a nova pessoa que vai fazer parte dessa organização que está nascendo, ou que hoje é pequena e que amanhã pode ser grande, como que ele pode dar os primeiros passos para que a ESG comece na empresa, desde ela sendo menor, para que quando ela for grande, isso já seja algo totalmente enraizado, como nós ouvimos aqui o Luciano e o Jair falando que as práticas de ESG acontecem lá na empresa antes até do termo ser divulgado pela ONU. Sim. ESG não é só para grandes, é para todo mundo, né? Não só ESG, sustentabilidade, pensar a sua empresa comprometida com o meio ambiente, com a sociedade, é para todos os portes de empresa. E as empresas têm que entender que elas são uma marca e que elas deixam uma marca no mundo. É assim que é o negócio, independente do seu negócio. Então, hoje a gente tem um novo modo de pensar, as pessoas têm um novo modo de pensar. Isso requer um novo modelo de negócio, né? De todos os negócios. Até quem vai começar um novo negócio, ele tem que pensar como ele pode diminuir os impactos dele na sociedade, diminuir os impactos dele no meio ambiente e ajudar quem ele pode ao seu redor. E até tem, por exemplo, vamos supor um mercadinho, né? Um mercadinho pequeno, uma quitanda que vai abrir lá no seu bairro, né? O que ele pode fazer para mostrar que ele é uma empresa, uma pequena empresa, comprometida com o ESG, né? Comprometida com o meio ambiente, com a sociedade?
Ele pode, por exemplo, ter um local lá onde ele vai expor produtos feitos pela comunidade local. Olha que legal. Ele pode fazer com que os produtos que estejam próximos da data de vencimento vender por um preço mais barato ou fazer uma doação para uma entidade ali, para uma organização ali do seu bairro, da sua comunidade. Ele pode também incentivar que seus clientes tragam sacolas de casa, por exemplo, para poder buscar esses mantimentos, enfim, comprar lá no mercadinho. Ele pode trocar, inclusive, o toldo ali, por exemplo, da recepção para trazer mais luz natural e ele diminuir o gasto energético. Ele pode separar, reciclar o lixo, quer dizer, até um pequeno negócio, ele pode fazer várias ações que vai fazer não só com que ele tenha menos impacto, mas ele vai ensinar outras pessoas ao seu redor a também utilizar essa prática. Aí você fala assim, nossa, eu vou comprar lá no mercadinho do Seu José, porque ele ajuda o meio ambiente, ele tem práticas que realmente chamam atenção. E aí esse mercadinho vai virar um mercado maior, vai crescer, porque isso está na raiz dele. Então é importante que o empresário entenda que não é nada fabricado. Mesmo ele sendo um pequeno negócio, ele já tem que pensar o seu negócio com o menor impacto possível e já começar a comunicar isso para a sociedade, ser algo raiz realmente dentro de você. Quando você tem um empresário inspirador, um líder inspirador, você inspira outras pessoas a fazerem mais por aquele propósito. Então o propósito é algo que é para cada um, né? Para a nossa vida. A gente tem que saber por que a gente existe, qual é o nosso significado, o que a gente busca, quais são os nossos valores. E a nossa empresa, de qualquer porte, também tem que ser assim. Então, antes de comunicar, mesmo que eu seja um pequeno negócio, médio ou grande, antes de comunicar, eu preciso olhar para dentro, entender se realmente eu comunico aquele propósito, qual é. Às vezes as pessoas nem sabem qual é o seu propósito, para que você existe, que é diferente da sua missão, né? Aquilo que você vai fazer, a sua marca no mundo, né? A sua transformação. Então, olhar para dentro e fazer com que desde pequeno, médio, grande, independente do estágio que você está, você pode sim contribuir com a sociedade fazendo coisas disruptivas. E até às vezes um pequeno negócio vai levar até mais vantagem, porque ele é menor e ele consegue fazer muito mais parcerias, ele consegue inspirar mais, né? Então, e a gente percebe que hoje a sociedade, né, os consumidores, os fornecedores, os parceiros, eles cobram muito mais de uma marca do que a própria imprensa, porque antes a imprensa, nossa, a imprensa vai denunciar, não, antes disso, antes da imprensa saber, né, a sociedade já viu isso, né? Então é importante que a gente entenda que precisamos fazer por nós, e aí isso vai ser uma vitrine para o mundo. Não é fabricar uma comunicação, não é querer falar mais do que você faz, é realmente fazer aquilo que você acredita, e assim você vai inspirar as pessoas. Então, todo pequeno negócio ele precisa olhar para o seu segmento de mercado, ver como ele pode fazer melhor, diminuir os impactos ambientais e ajudar as pessoas que convivem com você, tanto os seus funcionários quanto a comunidade. Que legal, Cláudia. Que inspirador, né? Mas se você, pequeno empresário, ainda ficou com dúvida, mesmo depois de tantas explicações, procure o Sebrae. O Sebrae tem parceiros que podem estar indo até a sua empresa e te ajudando, além das práticas de ESG, também em gestão, dentre outras necessidades que você pode ter para crescer e também começar a dar, como se diz aqui no Brasil, o pontapé inicial em algo que pode dar sustentabilidade para o seu negócio. E quando a gente está falando de um assunto que é gostoso, o tempo corre, né? Infelizmente, nós já estamos caminhando para o final e eu queria dirigir uma pergunta aí, talvez aberta ao Luciano e ao Jair, que podem também responder junto. De que forma que a Hidronorte gerou valores e quais são os ganhos na prática que vocês percebem após a adoção formal do ESG na Hidronorte? Bom, para a Hidronorte, é difícil diferenciar, né? Pô, adotou formal o ESG. Cara, o ESG está no DNA desde o início, né? Então, todo o resultado construído ao longo desses anos, a gente lá dentro atribui também a essas práticas, aquilo que a gente já vem fazendo. O que diferenciou? Cara, agora a gente tem, vamos dizer ali, um book, onde a gente consegue, vamos dizer, catalogar ações. Mensurar, talvez, de uma forma mais... Colocar ali em linhas, tem um balanço, né, social, mostrar isso de uma maneira organizada. Mas aquilo que a Cláudia falou, né, isso está no sangue ali do empreendedor, e ele já trouxe isso lá de trás, né, quando da fundação.
E vem trazendo isso até hoje para nós. Né? A empresa ela pode entrar por convicção ou por conveniência. Por convicção, vai estar tudo certo, ele é convicto daquilo, enfim. Por conveniência, ele entra por conveniência, mas ele vai aprender, porque ele vai ter que fazer projetos. E isso já é um ganho que pode fazer com que essa empresa que entrou por conveniência vire por convicção. Né? E o Luciano até citou, né, o Fábrica de Aprendizagem. Né? Esse é um projeto que eu até nem tinha trazido, mas nós temos lá internamente, porque ele está começando agora. E quando a gente olha para frente, né, pegando o gancho da diferença, o Fábrica de Aprendizagem, do que se trata? Nós somos uma indústria. Nós temos colaboradores, como a gente diz no popular, né, colaboradores chão de fábrica, que é o pessoal que coloca literalmente a mão na massa para produzir. E esse público é um público mais operacional. Então nós estamos trazendo, por meio de capacitação, ministradas por colaboradores da empresa, temas relevantes para o dia a dia deles, seja na execução da atividade, seja de conceitos adjacentes. Então, por exemplo, a gente tem lá uma turma, né, para iniciar agora no mês de outubro, que vai treinar uma semana de aulas, né, fora ali do horário de trabalho, né, que eles vão aprender sobre boas práticas de fabricação, sobre melhoria contínua. Então, vamos trazer conceitos, 5S, né, o que é um fluxograma de processo, coisas que vão ajudar, né. Ele depende daquilo para executar a atividade dele? Não depende. Mas a nossa expectativa é que com essas capacitações eles consigam desempenhar ainda melhor a função deles no dia a dia, fazendo com que o ambiente no qual eles estão se torne ainda melhor para se trabalhar. Então, acho que a cada ação que a gente consegue proporcionar, a gente tem essa expectativa. Sempre um lugar melhor, né, ter um ambiente mais interessante, onde eles se sintam de fato parte e à vontade de participar. É isso que a gente tem conseguido, pelo menos, com essas ações todas que a gente comentou aqui. Esse compartilhar conhecimento ele é muito importante, né? Agora, quais são os reflexos, né? Eu sou um pouco suspeito a falar, porque 43 anos de Hidronorte, eu tenho 26. Né? Então, eu vi bastante coisa acontecer. Eu vi, quando eu entrei na Hidronorte, ela tinha, né, o nome Hidronorte, ele vem de um produto que foi lançado anteriormente, a Hidronorte, que é a nossa resina acrílica para telhado, produto pioneiro no Brasil, nesse segmento, líder. A resina Hidronorte virou sinônimo de categoria, né? Quando eu entrei, a empresa estava lançando seu primeiro produto na divisão de tintas. Né? Então eu vi bastante coisa acontecer. Então eu vi a Hidronorte entrar nesse mercado de tintas, até então era o mercado de resinas. Eu vi a creche começando, depois eu vi a creche finalizando. Né? Então nesses 17 anos. A gente fazia muita ação na creche também. Né? Muita ação. Então assim... O Jair falou, né, o que a fala inicial dele são os projetos que estão acontecendo hoje, né, que aconteceram num período muito recente. Então, se a gente puxar esses anos todos, tem muita coisa legal, né, coisa que realmente que dá pra gente, colaborador, né, um orgulho em pertencer. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um motivo muito, muito grande para uma retenção de talentos, satisfação dos colaboradores. Com certeza o mercado vê valor nisso, né? O mercado reconhece, vê valor. Quando ele compra a Hidronorte, ele sabe que ele está comprando credibilidade. Credibilidade nos negócios, credibilidade dos produtos, né? Das pessoas que ali fazem acontecer. Os colaboradores são os grandes embaixadores das marcas, né? Sim. São eles que realmente validam o discurso e a comunicação. Por isso que não adianta só a comunicação para fora, precisa a comunicação para dentro. Acho que a gente ficar mais um pouco aqui, a gente vai vender alguma coisa para eles. Com certeza. Já somos clientes, não tem a eu tenho uma caderneta aqui de um lançamento aqui que a gente fez, agora em agosto. Mas algo que é bem relevante, claro, você citou ali, né, de hoje ter colaboradores, né, pessoas que postam em seus LinkedIns os projetos. Cara, na Hidronorte isso é muito recorrente. Isso é muito recorrente. É algo que a gente olha e de fato enche os olhos. Porque você vê alguém, né, com a mão na massa ali e de repente uma foto, um texto e ela tá realmente orgulhoso, né, aquele colaborador. É o pertencimento, de né? De fazer parte de tudo aquilo. E isso é aquilo que você falou. Eu sou tão antigo lá que eu não vejo ninguém postando nada em Facebook. Mas tá vendo? Cláudia, deixe para nós uma reflexão sobre o futuro das práticas de ESG e a sua comunicação no fortalecimento das marcas corporativas.
Olha, não tem mais como voltar atrás, né? Então, as marcas corporativas, elas precisam trabalhar suas esferas ambientais, comportamentais, de governança, né, sociais, porque são elas que falam pela própria empresa. Então, é preciso que as empresas entendam que os propósitos são um caminho sem volta. Não adianta mais você ter só a missão lá na sua... ter a missão, a visão e os valores. Você precisa saber para que você existe. Você precisa fazer a comunicação com os seus colaboradores e o CEO precisa ser um líder comunicador. Ele é que vai dizer se realmente aquilo é verdade. Não adianta só se o RH quisesse fazer tudo isso e o líder da empresa não validasse isso, aquilo ia ficar no meio do caminho, não ia se concretizar. Então, as empresas precisam ter o propósito definido, precisam ter lideranças que realmente comuniquem esse propósito, precisam ter um trabalho de comunicação que valorizem as pessoas, e essas pessoas é o que vão transformar a reputação das marcas. A partir daí, a comunicação também é extremamente relevante, porque você precisa contar seus projetos. Não adianta também você fazer isso e ficar dentro da sua empresa. Então, você precisa utilizar a comunicação profissional para fazer com que esses projetos sejam também inspiradores para outros mercados e que isso também possa contar mais histórias que inspire outros a fazerem mais. A gente precisa estar partícipe aí do desenvolvimento do país, desenvolvimento das comunidades onde a gente atua, mas outros locais também. Nossos fornecedores, com certeza, a Hidronorte não está só aqui na região, ela vende para um monte de lugares, e ela pode também chegar a fazer projetos que transformam outras localidades. Daí a gente vai pensando aí fora da caixa e ampliando, mas a comunicação é extremamente relevante, mas ela vem de dentro, Então você precisa realmente ter um plantio e aí cultivar isso através da comunicação. Fazer com que o líder, por exemplo, possa dar entrevistas, que ele possa contar mais sobre isso, que possa participar de workshops, que possa participar de ações relevantes na sociedade, para poder realmente inspirar outros, É assim que a gente vive, A gente sempre tem as pessoas que nos inspiram em todos os cenários. Então, na comunicação empresarial também é assim. Então, a gente faz comunicação interna para ajudar nesse compartilhamento de propósitos internos. Trabalhamos também comunicação externa em várias esferas, dependendo aí dos mercados, mas é o que eu sempre friso. Se você tem bons projetos, você tem boas ações de comunicação. Não é um cosmético. Comunicação não é cosmético. Comunicação é você partilhar aquilo que realmente você acredita e os resultados da sua organização. Legal. Agradecemos aqui imensamente aos nossos convidados, Cláudia, Jair, Luciano, por compartilharem suas experiências e insights conosco. Se você gostou desse conteúdo, divulgue com seus amigos, com a sua comunidade, e convidamos a todos os nossos ouvintes a seguir nossas redes sociais do Integra para acompanhar mais conteúdos e atualizações. Nós temos o Instagram, @IntegraQM. No LinkedIn, Integra Químico e Materiais. Nosso canal no YouTube, @IntegraQM. E no Spotify, Integra QMcast. Agradecemos vocês por estar nos ouvindo e até o próximo episódio.